E aí, o que você acha de montar um metrônomo experimental? E ainda por cima aprender como funciona em profundidade o relé. Seja o relé de um contato, o relé de dois contatos. É isso que eu quero mostrar para você. E não só isso, a gente vai aprender também um pouquinho a respeito do capacitor e também do diodo, principalmente o diodo, fazendo a proteção dos outros componentes no entorno ali do circuito. Sabe aquele diodo que por vezes aparece ali em paralelo juntamente com o relé, juntamente com a bobina do relé? Então, a gente vai entender a função desse diodo também. E para isso a gente vai montar um pequeno circuitinho, esse circuito que está aqui, que é um metrônomo experimental que dá até para utilizar. Dá para utilizar tocando, fazendo exercícios com o instrumento, seja guitarra, baixo, instrumento que for. É claro que é algo experimental, mas é uma coisa muito interessante a forma como a gente vai conseguir fazer o relé oscilar numa determinada frequência. Vocês verão como a gente vai fazer isso. Então, pessoal, para que a gente possa construir aí o nosso metrônomo, nós vamos utilizar como base esse relé. E dentro disso eu gostaria de estar explicando para vocês qual é o funcionamento do relé para que a gente possa depois construir o metrônomo com base nele. O relé, ele pode ser encontrado, basicamente, assim, as formas mais comuns são esses dois aspectos aqui. Primeiro a gente tem aqui o chamado relé de um contato, ou seja, ele só tem um contato para ligar e desligar algum dispositivo. A gente tem esse outro aqui que é o chamado relé de dois contatos. A gente pode ver que ele tem mais terminais. Aqui nós temos terminais que comportam de um lado, a gente vai estudar isso e vamos ver, um lado corresponde a um contato e o outro lado ao outro contato, e assim a gente pode ligar e desligar cargas de forma isolada. Só que antes da gente falar especificamente desse aqui, vamos tratar a respeito desse outro aqui. Eu vou pegar um outro relé sem esses terminais soldados, porque esses terminais eles ajudam muito no teste quando a gente vai utilizar o quê? A matriz de contato aqui, nosso protoboard. Aqui, através do protoboard, fica fácil inserir e assim a gente fazer a prova aqui do circuito que nós vamos estar montando. Então, vou pegar esse outro aqui, ó. Pronto, agora com esse outro, a gente pode identificar aqui os seus terminais. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma chave de fenda. Com essa chave de fenda, ela vai me facilitar identificar aqui para vocês como estão esses terminais. Nós temos aqui que esse é o relé de um contato. E como é que ele está disponibilizado? Nós temos que esses dois terminais, tem um lado que tem 3 de forma desalinhada, 3 terminais. Nesse lado aqui, esses dois terminais, eles correspondem à bobina do relé. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso aqui é um interruptor, mas não é um qualquer interruptor. É um interruptor que é acionado através de um campo magnético. A gente pode perceber que uma especificação que existe aqui no relé é informando a respeito da sua tensão. Aqui você pode ver, ó, 6 volts DC, ou seja, 6 volts de corrente contínua. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa chave, como nós vamos entender que ela funciona, essa chave é acionada com uma tensão de 6 volts, essa tensão aciona uma bobina. E o que é uma bobina? Uma bobina é como se nós pegássemos um fio, aqui eu tenho um fio, e eu vou enrolando o fio em torno de algum material, de tal forma a tomar esse formato, depois eu posso tirar aqui e eu tenho uma bobina constituída. Eu posso ter também a bobina mantida em torno de um elemento com núcleo. E aí nós chamamos aqui que essa bobina, ela não tem um núcleo de ar, no caso ela tem um núcleo metálico. E essa bobina aqui, por exemplo, que eu enrolei aqui rapidamente só como exemplo, ela tem o que a gente chama de núcleo de ar. Aqui dentro do relé, o que nós temos? Nós temos uma bobina. Essa bobina ela é feita com fio fino, são muitas voltas em cima de uma haste metálica. A ideia é a seguinte: nós temos que, quando a corrente circula por um fio condutor, uma das consequências é gerar um campo magnético em torno desse fio condutor.
E o que acontece quando a gente enrola esse fio condutor fazendo uma bobina no entorno de um material metálico é que as linhas de força, essas linhas magnéticas que são geradas em torno do fio, elas passam agora a ficar concentradas no núcleo, como nós chamamos, nesse núcleo metálico. E a partir desse momento que a corrente circula por aqui e por aqui, eu tenho com que esse elemento metálico ele se transforma inclusive em um ímã, em um eletroímã. Enquanto houver corrente circulando, ou seja, se eu ligar aqui no mais e aqui no menos, enquanto houver corrente circulando por aqui, haverá a formação de um campo magnético, o qual eu consigo até atrair pequenas peças metálicas tocando com a ponta da chave de fenda. É claro que fazendo isso aqui com tão somente essas poucas voltas de fio, nós teríamos um consumo das pilhas de forma muito rápido, acelerado, as pilhas iam esquentar muito, pois nós não teríamos uma resistência elevada aqui. Essa pequena quantidade de fio enrolada não seria o suficiente para transformar essa ferramenta, essa chave de fenda, em um bom ímã. Então, isso aqui é tão somente mostrando como funciona a experiência do eletroímã a partir da circulação de corrente por um fio condutor que gera um campo magnético no seu entorno. Então, aqui dentro do relé, o que nós temos é exatamente isso. Nós temos um campo magnético que é gerado quando a gente coloca a alimentação nesses dois terminais. Quando a gente faz isso, a gente ouve inclusive um clique. E esse clique quer dizer o quê? Quando a corrente circula por essa bobina, ela faz com que uma peça metálica seja atraída dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho ela aqui desligada e quando a corrente circula por um fio condutor que está no entorno aqui do meu dedo, gera um campo magnético. Esse campo magnético atrai uma peça metálica que se toca aqui. E a partir desse momento, a gente pode utilizar esse princípio como uma chave, um interruptor eletromagnético. E como é que funciona essa questão da chave? Aqui no contato, a gente vai chamar esse terminal metálico de contato que subiu e desceu, ele pode ser utilizado como um terminal para a gente acionar alguma carga. E aqui no núcleo, veja no meu dedo, eu não estou falando na bobina, eu estou falando como se meu dedo fosse essa parte metálica que corresponde ao núcleo. Então aqui eu tenho o outro contato, a outra parte, o outro terminal. Então aqui eu tenho o contato e aqui eu tenho o núcleo desse eletroímã servindo de uma outra parte que nós podemos acionar através de um interruptor. Ora, se eu tiver aqui um fio e aqui no meu dedo eu tiver um outro fio, esse conjunto funciona como um interruptor. Esse interruptor ele é acionado através de um campo magnético. Quando existe um campo magnético formado, esse núcleo atrai o contato, fazendo com que haja a ligação elétrica entre essas duas partes. Então, veja só, eu tenho aqui 4 pilhas pequenas que correspondem a 6 volts. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tão somente mostrar o contato sendo acionado. Se eu vier com essa alimentação daqui para cá, eu vou acionar o contato e a gente vai ouvir um clique. Veja só. Ou seja, a bobina gerou um campo magnético, esse campo magnético ele atraiu o contato. O contato principal, esse aqui do meu dedo, tá? A bobina está enrolada aqui. Esse aqui do meu dedo corresponde a esse terminal aqui. O que acontece? Esse terminal lá dentro, ou ele está ligado com esse daqui, ou ele está ligado com esse. Digamos que ele esteja normalmente ligado a esse aqui. Quando a corrente circula pela bobina, o que acontece é que ele passa a ligar esse outro. Depois que eu tiro a alimentação da bobina, ele liga para esse outro aqui. E assim nós temos como utilizar ele através de uma chave. Como eu falei, se você utilizar entre esse terminal, que é o contato, juntamente com um desses dois, você pode ligar e desligar cargas. E essas cargas elas serão completamente isoladas dessa parte aqui que acionou, por exemplo, com essas 4 pilhas pequenas, porque essas 4 pilhas elas só acionaram uma bobina, só que eletricamente essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, elas estão isoladas eletricamente desse circuito. Então eu posso utilizar o relé
para isolar cargas através de uma pequena tensão. Eu consigo, por exemplo, ligar aqui nos contatos do nosso relé uma lâmpada de alta potência e fazer ligar e desligar essa lâmpada tão somente com uma alimentação de 6 volts. Essa alimentação de 6 volts fica isolada, por exemplo, de uma alimentação de 127 que vai estar aqui nos contatos do nosso relé. Então, dentro disso, eu tenho um contato que se chama normalmente fechado, pois normalmente, sem alimentação, esse contato está ligado aqui. Então, nós temos o normalmente fechado e desse outro aqui nós teríamos o que é o normalmente aberto. Normalmente aberto porque, desse jeito, sem alimentação nenhuma, ele está normalmente aberto. E quando nós colocamos a alimentação na bobina, novamente, o que acontece é isso daqui. E depois, quando a gente desliga, essa é a posição. E através do uso de um multímetro, aqui eu tenho o multímetro, a gente pode tranquilamente identificar isso. Aonde a gente tem aqui o nosso contato principal, e eu digo que, aqui eu vou, antes de mostrar que eu estou na escala de continuidade, tá? Aqui eu tenho o meu multímetro no contato, e se eu toco aqui, não acontece nada, mas se eu toco aqui, ou seja, daqui para cá existe um componente metálico, que é esse aqui está a bobina, eu tenho um componente metálico que está tocando aqui. Assim nós temos que esse é o chamado normalmente fechado, pois normalmente existe uma ligação elétrica daqui para cá. E esse aqui é o normalmente aberto. E agora nós vamos ver como funciona o mesmo princípio, mas nesse outro relé. Esse relé é o relé de 2 contatos. 2 contatos nós também encontramos no mercado chamados contatos reversíveis ou não reversíveis. Esses daqui são contatos reversíveis. O que quer dizer? Quer dizer que a partir do momento em que circula uma corrente pela bobina, o contato toca aqui. Quando eu tiro a alimentação da bobina, automaticamente ele volta para a posição inicial. Ou seja, esse aqui é um relé de contato reversível e esse daqui também é um relé de contato reversível. Esse daqui também é para uma tensão de 6 volts. A gente pode ver aqui em algum lugar dele, aqui ó, DC 6 volts. Ou seja, a bobina desse relé é de 6 volts. E aqui na parte de baixo, a gente vê também algumas outras especificações. No caso, tem aqui 1 ampere por 120 volts. O que quer dizer isso? Quer dizer o quanto o contato do relé suporta. A bobina é de 6 volts, mas o quanto ele suporta? Dá para ligar, por exemplo, uma bomba d'água que consuma uma corrente de 10 amperes? Não, com esse aqui não dá. Com esse não dá porque ele não suporta essa corrente. Aí você tem que pesquisar por um outro modelo que suporte esse elevado nível de corrente que você precisa. E vamos tratar aqui da questão de identificar a bobina do relé e também os seus contatos. Novamente eu tenho aqui a alimentação de 6 volts e eu digo para vocês que a bobina do relé está aqui. Então quando eu venho dessa forma, toco um lado aqui e outro aqui, ó. Esse movimento é o movimento do contato. E aqui nós temos essas terminações do relé, aonde, por que ele tem 2 contatos? Porque aqui eu tenho um contato desse lado e aqui eu tenho o outro lado com outro contato. Esse lado ele não está eletricamente ligado a esse outro lado. É como se eles tivessem pego esse relé aqui e duplicaram, ou seja, quando existe a ação do eletroímã atraindo o contato, ele atrai, na verdade, 2 contatos. E esses contatos estão separados, isolados um do outro de forma elétrica. Bom, esse daqui é o circuito básico, aonde eu ainda vou colocar mais um componente nele, mas a gente vai entender primeiramente o circuito dessa forma. É o circuito do nosso metrônomo, aonde nós temos aqui o relé. Aqui eu coloquei até um relé de 2 contatos, mas então somente um dos contatos será utilizado. Aqui eu tenho o diodo. O diodo de uso geral pode ser um diodo, um N4148. Eu já vou explicar a respeito desse diodo. Aqui nós temos o transistor. Vai funcionar com vários transistores, sem muito problema. Eu coloquei um transistor também de uso geral, BC548, mas outros vários transistores podem ser testados nessa situação. Nós temos um resistor no valor de 10K.
Temos também um capacitor aqui, que esse capacitor vai ser um capacitor eletrolítico, então observando que ele tem que ser polarizado. Aqui ele não está como um eletrolítico, embora o seu valor esteja elevado, mas esse capacitor, quando eu coloco um valor maior, que não existe em poliéster nem em cerâmico, aparece o sinalzinho de mais aqui. Então a gente tem aqui o mais e aqui embaixo nós temos o menos do capacitor. E eu vou voltar aqui para um valor menorzinho de 1 microfarad para começarmos o nosso teste, que também será um capacitor polarizado, um capacitor do tipo eletrolítico. Falando primeiramente do nosso diodo. O diodo está aqui para proteger o restante dos componentes, em especial o transistor aqui do circuito. O que ocorre é o seguinte: no momento em que essa bobina é acionada, ela cria um campo magnético, mas na hora que ela deixa de ser acionada, ou seja, quando a corrente não passa mais pela bobina, esse campo magnético ele se desfaz. Quando se desfaz, ele é reabsorvido pela bobina, pela mesma bobina reabsorve ele, porém em sentido contrário. E isso em sentido contrário vem aqui diretamente, no caso, para o transistor. E pode levar o transistor à queima. Então o diodo está aqui para fazer uma proteção a esse transistor. Veja só. Como nós sabemos, o diodo ele só deixa permitir a corrente circular em um único sentido, tá? Só que desse jeito, com o positivo aqui e o diodo desse jeito, naturalmente a corrente da pilha ela não consegue circular por esse diodo. Então esse diodo é como se não existisse naturalmente. Porém, na hora em que se desfaz esse campo magnético, essa corrente no sentido contrário, ela consegue passar pelo diodo, porque ela está no sentido contrário. E aí, passando pelo diodo, o diodo curto-circuita o sinal, né? E assim evita que essa tensão venha a atingir quem? Venha a atingir o transistor, podendo levar esse componente à queima. Aqui nós temos o resistor. O resistor é o componente que cria oposição bem definida à passagem da corrente elétrica. Então aqui a gente tem um resistor no valor de 10K. Pode-se utilizar uma potência de dissipação de 1/4 de watt ou até 1/8 de watt, que vai funcionar tranquilamente aqui nesse circuito. Observando que o resistor ele tem as faixinhas coloridas que indicam o valor correto desse componente. Aqui o nosso capacitor, que como eu já disse, será um capacitor do tipo eletrolítico, observando que o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade tem que ser corretamente observada, pois senão o circuito não vai funcionar. Já aqui temos o nosso transistor, onde o transistor possui 3 terminais, é o transistor do tipo BC548, essa daqui é a base, aqui é o coletor e aqui é o emissor do nosso transistor. Resumindo, o funcionamento do transistor. O transistor pode operar em diferentes regiões. Nessa função aqui, ele está atuando basicamente em 2 regiões, que a gente chama região de corte e região de saturação. Ou seja, a região de corte é quando o transistor não está operando, pois você precisa de uma corrente na base para ele entrar em operação. Se essa corrente não está circulando e o nível de tensão mínimo de 0,6 volts no transistor de silício não foi atingido aqui na base, ele não vai entrar em operação. E esse daqui é o transistor atuando em corte. Porém, o transistor, a partir do momento em que circula uma corrente pela sua base, cuja tensão é maior do que 0,6 a 0,7 volts, ele muda de região. E a região que nós estamos colocando aqui para funcionar é a chamada saturação, aonde essa corrente aqui da base vai levar o transistor à saturação. O que quer dizer isso? É como se existisse um fio imaginário ligando do coletor com o emissor. Um fio aqui, a partir do momento em que circula uma corrente pela base tão intensa, nós temos ele levado à saturação, aonde nós temos um fio interligando o coletor e o emissor. E quando esse fio interliga aqui, o que acontece é que a corrente consegue circular por aqui e acionar quem? O nosso relé. Ou seja, o relé ele entra em atuação, a bobina do relé. Bom, para explicar o funcionamento agora do circuito, a gente precisa entender que o relé ele tem o seu contato ligado ao normalmente fechado e também ao normalmente aberto. Esse aqui é o normalmente aberto e esse aqui é o normalmente fechado. Nós falamos agora há pouco a respeito desse assunto.
E como está o circuito positivo da alimentação, ele vem aqui para a nossa bobina, vem aqui depois, em seguida, para o nosso transistor, mas também ele está ligado no normalmente fechado. E o contato está ligado no normalmente fechado. Então ele faz esse percurso aqui e ele vem até a base do transistor através desse resistor. Ou seja, ele tem condição, o positivo, que a gente precisa dessa corrente circulando para poder tirar o transistor do corte e levar ele para saturação, colocar como se tivesse aquele fiozinho aqui. E existe essa condição, porque tem um fio ligando aqui diretamente ao positivo da alimentação para circular uma corrente intensa aqui, numa tensão maior do que 0,7 volts, para levar o transistor do corte para a saturação. Mas essa mesma corrente que vai fazer esse percurso, ela também carrega esse capacitor, porque o capacitor está aqui ligado no negativo e esse outro lado do capacitor está ligado no positivo da alimentação. Então esse capacitor ele é carregado juntamente com a corrente que vai entrar pela base do transistor. Só que quando o transistor entra em saturação com essa corrente que está entrando, ele desliga esse contato do normalmente fechado, passa para cá, para o normalmente aberto, que não está ligado a nada. Ó, vejam, não está ligado a nada esse contato aqui. Depois eu vou até mudar isso, mas por hora ele não está ligado a nada. Se não está ligado a nada, esse positivo que entrava por aqui, ele não entra mais. Não tem mais positivo chegando até aqui na base. Mas mesmo não tendo positivo entrando na base, veja que esse capacitor já se carregou. Então, ele vai se descarregar. Ele vai descarregar em cima do transistor. Dependendo do valor do capacitor, quanto maior ele for, maiores são as cargas que ele armazenou e por mais tempo ele vai conseguir alimentar o transistor. Então veja que mesmo desligando essa chave aqui, que era a chave que alimentava todo o circuito, alimentava essa entrada toda, mesmo desligando, o capacitor ainda consegue ceder cargas para esse transistor, ele ainda consegue manter o relé funcionando por um tempo. Mas quando acaba essa carga, ele desliga do normalmente aberto e passa de novo para o normalmente fechado. Nessa hora, novamente, nós temos o positivo da alimentação carregando mais uma vez o capacitor, entrando pela base do transistor e acionando mais uma vez o transistor, levando ele para o normalmente aberto. Só que ele leva para o normalmente aberto, mas o capacitor já se carregou. Então, novamente, todo o ciclo começa. O capacitor cede suas cargas para o transistor, mantém o transistor em saturação, acionando o relé por um tempo até que as suas cargas terminem, saia o contato, descolhe o contato daqui do normalmente aberto e passe para o normalmente fechado, começando mais um ciclo, e isso fica indefinidamente. E a frequência varia de acordo com o valor do capacitor. Quanto maior o capacitor, por mais tempo ele vai conseguir manter o transistor em saturação e também manter o relé acionado. Quando eu executo essa aplicação, a gente pode ver o relé de uma forma meio irregular. Aqui no software ele fica irregular, mas na verdade não é bem assim que vai acontecer quando nós fizermos o experimento. Mas é importante observar que nós temos aqui o contato do relé se movimentando de um lado para o outro. E podemos observar que a corrente também circula aqui pela base do transistor e também há uma carga desse capacitor. Conforme a alteração do valor aqui do nosso capacitor, nós teríamos um resultado diferenciado. Veja que aqui ele já fica mais tempo, mas a gente não consegue ver o funcionamento correto quando ele toca o contato normalmente fechado. Veja que de vez em quando ele dá um clique para o outro lado, mas é ainda irregular porque no software ele não consegue estabelecer corretamente esse funcionamento, né? Mas vocês podem observar que pisca aqui, ó, essa parte aqui, ela fica piscando, que é a parte por onde existe um momento onde a corrente circula por aqui, por esse pedaço, e existe um outro momento, olha o capacitor com seu mais e o menos, sofrendo as suas cargas e as suas descargas, ou seja, ele está se carregando e descarregando. Quando ele descarrega, ele joga aqui pela base do nosso transistor. E quando ele se carrega através desse terminal aqui que está ligado no positivo da alimentação. Aqui no normalmente fechado, o contato encosta aqui o normalmente fechado. Vejam também que eu posso mudar a frequência não somente alterando o valor do capacitor, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um resistor, colocar um resistor aqui e ligar um resistor aqui no normalmente aberto e no negativo da alimentação. Veja o que vai acontecer.
No momento em que o contato toca o normalmente aberto, agora eu tenho um resistor também tirando cargas aqui do capacitor. Antes era só esse conjunto aqui, né? O transistor consumindo essas cargas do capacitor. Agora, quando ele toca aqui, eu tenho o resistor que está ligado aqui no negativo, a corrente vai passar por aqui. Aqui está ligado, porque o relé foi acionado, e aqui está ligado no capacitor. Ou seja, é como se eu tivesse agora mais um resistor aqui, ó, ligado aqui desse jeito. Antes eu tinha só o transistor consumindo. Agora eu tenho mais um componente consumindo corrente. Então a corrente vai vir por aqui e a corrente vai vir por aqui. Dependendo do valor desse resistor, quanto maior for, menos ele vai consumir desse capacitor. Quanto menor for, mais ele vai consumir desse capacitor. E através desse consumo mais intenso do capacitor, ele vai acabar com as suas cargas mais rapidamente, vai fazer o relé desarmar, voltando o contato para a posição aonde ele toca normalmente fechado. Tirando esse resistor daqui, a gente observa que é o mesmo comportamento, ou seja, negativo do capacitor ligado no negativo do resistor, e aqui nós temos o outro lado do resistor ligado aqui no positivo do capacitor. Então, esse resistor ele vai atuar diretamente também no tempo de acionamento do nosso circuito. Então, esse resistor, juntamente com o capacitor, são os nossos componentes que vão atuar no tempo que o relé vai ficar acionado. Aqui, executando a aplicação, a gente pode ver o relé em funcionamento, né? A gente vê o capacitor carregando e descarregando. Se eu atuar nesse valor de resistor, colocando, por exemplo, um valor pequenininho de 1 ohm, a gente vê que a atuação é muito mais intensa, né? Justamente porque a descarga do capacitor vai ser muito mais rápida do que com um resistor de, por exemplo, 1K, que é um valor bem maior, onde a gente tem essa atuação um pouco mais suave. E isso vai ficar mais claro na hora que nós colocarmos toda a montagem no protoboard. Bom, aqui eu tenho meu protoboard. Ele está devidamente alimentado. Essa aqui é a trilha do negativo e esse outro lado aqui é a trilha do positivo. Essa alimentação está vindo de 4 pilhas pequenas que correspondem a 6 volts. Eu vou fazer a montagem nessa parte aqui do protoboard, aonde eu tenho também os componentes. Esse aqui é o nosso transistor. O transistor utilizado é o BC548, o que é sempre muito importante a gente observar a colocação dos seus terminais. Nós temos um que é identificado como base, o outro como coletor e o outro como emissor. Nesse componente, a ordem dos terminais é coletor, base, emissor. Então eu vou inserir ele aqui no meu protoboard. Eu tenho então coletor, base e emissor. A base está localizada no meio nesse componente. Bom, aqui eu tenho o resistor. Esse é um resistor de 10K, aonde eu tenho as faixas representando aqui o seu valor ôhmico. Nós temos que o resistor é ligado na base. A base é o terminal do meio. Então eu coloco aqui na base e o outro terminal do resistor eu coloco em qualquer lugar aqui do meu protoboard. Então o resistor está devidamente ligado. Eu vou até colocar ele um pouquinho aqui para cima, só para poder facilitar a inserção de outros componentes aqui. Então o resistor está ligado na base e nós temos também que do outro lado do resistor nós devemos ligar o capacitor. Eu vou começar com o capacitor eletrolítico no valor de 220 microfarads. Esse aqui é o valor do capacitor que eu vou utilizar. A gente pode observar que a tensão de trabalho dele é de 25 volts, ou seja, maior do que os 6 volts que eu estou utilizando para alimentar esse circuito. Importante destacar que o capacitor eletrolítico, como eu já falei, é um componente polarizado, então devemos observar a sua ligação corretamente quanto à polaridade. O lado negativo ele é identificado através dessa marcação, e o outro lado é um lado completamente azul, nesse caso, que não tem nada identificado, é o lado positivo. Nós vemos pelo circuito que esse lado aqui do resistor ele fica ligado ao positivo do capacitor, ou seja, ele tem que ligar exatamente desse jeito aqui, aonde eu vou colocar esse capacitor de 220 microfarads. Pronto, então agora nós temos o transistor com a sua base ligada no resistor, o outro lado do resistor ligado no positivo do capacitor. Nós temos que o negativo desse capacitor, ele liga no negativo da alimentação. Então eu vou pegar aqui um pequeno jumper, vou colocar aqui no
negativo do capacitor e vou ligar aqui no negativo da alimentação. Pronto, o capacitor está devidamente ligado. Nós temos também que um dos terminais do nosso transistor, na verdade o emissor, também tem que ligar no negativo. O emissor, ele corresponde a esse terminal desse lado aqui. Então eu vou pegar um outro jumper, vou colocar aqui no emissor e vou ligar também esse lado no negativo da alimentação. Aqui, vou colocar aqui no negativo da alimentação. Pronto, está devidamente ligado. Agora vamos pegar o nosso relé. Aqui eu tenho o relé, aonde é importante a gente observar inicialmente a ligação da bobina. Eu já soldei uma série de jumpers aqui no relé para poder facilitar a nossa ligação. A gente tem que um lado da bobina liga diretamente no positivo da alimentação. Então vou pegar aqui, ó, esse lado aqui, esse laranja aqui, tem dois laranjas, mas um laranja é do contato. Esse laranja liga no positivo da alimentação, que é um dos terminais da bobina. Tá aqui, um dos terminais da bobina. A gente tem que o outro terminal da bobina, que é esse azul aqui, ele liga no coletor do transistor. E o coletor do transistor é esse lado aqui. Então, vou pegar aqui, ó, coletor do transistor. Pronto. Então, agora a bobina está ligada através do fio laranja, que está no positivo, e o fio azul, que está ligado no coletor do meu transistor. A gente tem também que um diodo deve ser ligado em paralelo com a bobina. Aqui eu tenho o diodo. Esse diodo é o diodo 1N4007, mas você pode utilizar um N4001, um N4148, uma série de diferentes diodos para fazer a proteção aqui do nosso circuito, em especial aqui a proteção do nosso transistor, que é o componente que vai ficar diretamente sendo afetado por essa tensão reversa gerada, reabsorvida por indução aqui, quando ocorre o desligamento do relé. É importante observar que o diodo também é um componente polarizado, aonde nós temos que o lado da faixinha corresponde a essa linha horizontal que você vê aí na representação gráfica do diodo aí na tela. Então o que eu vou fazer? Esse lado aqui fica no positivo da alimentação, que também está ligado diretamente à bobina. E o outro lado liga a outra parte da bobina. Então o que eu vou fazer? Eu identifiquei que um lado da bobina está aqui e o outro da bobina está aqui. São esses dois, aqui e aqui. Eu tenho que colocar ele em paralelo. Colocando ele em paralelo, onde o lado da faixinha do diodo vai ficar aqui no positivo da alimentação. Então nós podemos observar, ó, que o positivo, que a faixinha está no positivo da alimentação. E o outro lado vai ficar aqui na outra extremidade, que é junto com o coletor do transistor, que também liga a bobina pelo outro lado. Então nós temos aqui o diodo em paralelo com a bobina do relé, observando que ele fica ligado com a faixinha no positivo da alimentação. E agora está faltando o seguinte, está faltando a gente descobrir qual é o nosso contato e quem é o normalmente fechado. Eu digo para vocês que esse fio laranja corresponde ao contato do relé, ele está aqui no meio, nesse relé de 5 terminais. E o normalmente fechado corresponde a esse outro terminal aqui. A gente pode identificar facilmente também com o uso do multímetro, aonde com o uso do multímetro na escala de condutividade, se a gente tocar o contato com o normalmente fechado, a gente pode ouvir a continuidade, ou seja, significa que esse aqui é o normalmente fechado e esse branquinho aqui é o normalmente aberto. Então, através do que nós desenhamos, nós vimos o quê? Nós vimos que o normalmente fechado está ligado no positivo da alimentação. Então, normalmente fechado liga no positivo da alimentação. Nós temos que o nosso contato, que é esse outro fio laranja aqui, ele está ligado no positivo do nosso capacitor, aonde junta com o resistor, ou seja, ele está ligado aqui. Bom, o circuito está devidamente montado e agora quando a gente coloca a alimentação para o circuito, o relé armou, desarmou, armou,
desarmou. Ou seja, a gente está ouvindo o clique-clique. Só que esse capacitor, ele tem um valor muito grande, por isso que a gente está demorando a ouvir entre um clique e outro. O que eu vou fazer? Eu vou desligar a alimentação, vou retirar esse capacitor de 220, vou colocar agora um capacitor no valor de 22 microfarads, colocando esse capacitor aqui e ligando a alimentação. Ou seja, já temos um reloginho que dá até para estudar, já temos mais próximo aí do nosso metrônomo. E conforme eu disse, de acordo com o valor do capacitor, a gente vai conseguir variar a frequência com que o relé arma e desarma. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com o capacitor aqui de 220 microfarads, tá? Observando novamente aqui a polaridade, vou voltar com ele para a ligação. Voltei, a gente pode observar aqui que ele demora a ligar e desligar. Ok, vocês estão ouvindo. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a segunda parte do circuito, aonde a gente utiliza o contato normalmente aberto, que é esse fio branco aqui, para a gente colocar um resistor e assim a gente variar a frequência. Como é que nós vimos que isso funcionava? Eu vou pegar o contato normalmente aberto, vou espetar aqui em qualquer lugar aqui do meu protoboard, qualquer lugar que não gere nenhum outro tipo de ligação, tá? Uma trilha isolada. E dentro disso, eu tenho aqui um lado, eu ligo um resistor, e o outro lado do resistor liga no negativo. Aqui eu tenho negativo, essa parte azul. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um resistor de 1K e vou colocar ali, mas primeiro eu vou deixar ligado o circuito, onde a gente observa que o relé, ele demora, tá vendo? Eu aguardei para ver o barulho, ele demora na sua comutação. E agora, colocando esse resistor de 1K, nós teremos uma descarga mais acelerada desse capacitor, mudando a frequência. Olha só. Então vejam que o capacitor mesmo elevado, a partir do momento que eu coloquei um resistor, eu consegui fazer com que ele se descarregasse mais rápido. E assim eu atuei diretamente na frequência com que o relé está ligando e desligando os seus terminais. Assim, reforçando o que eu disse, nós temos duas possibilidades para mudarmos a frequência com que o relé arma e desarma. Primeiro, mudando o valor do capacitor e depois mudando o valor do resistor. E assim nós podemos alterar a sua frequência. Podemos, inclusive, utilizar um potenciômetro. Por exemplo, eu vou tirar esse resistor daqui, vou colocar aqui um potenciômetro, aonde ele vai ficar no lugar que esse resistor estava. Eu vou utilizar tão somente os dois terminais do potenciômetro, o terminal do meio e o terminal de um dos extremos. E através da regulagem do potenciômetro, eu consigo chegar a frequências tão aceleradas, ó. Ou menos. Ou menor ainda. Ou aumentar novamente, até um ponto em que ele fica acionando e desacionando sua bobina numa velocidade muito intensa. Só lembrando que o relé não foi feito para trabalhar exatamente desse jeito aqui como uma metralhadora. Você pode acabar levando o componente à queima. Então eu desaconselho vocês a fazerem qualquer coisa do tipo, até porque não há necessidade. O que a gente precisa são de frequências aonde a gente pode usar para estudar como se fosse um metrônomo.